Leitura do livro de Juízes, capítulo 19. E aconteceu também, naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, por 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração, e para tornar a dizê-la. O seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partires. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre o seu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse ao pai da moça: ora, conforta o teu coração, e se divertiram. E até já se divertiram até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, e ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe ao seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já estava tarde, vem entrando, peço-te que aqui passe a noite. E eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantar-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantando-se e partiu, e veio até defronte de Zebeus, que Jerusalém, com ele o par de jumentos albrados, como também a sua concubina. Estando, pois, ali, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: caminhai agora, e retiramo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemo-nos ali a noite. Porém disse ao seu senhor: não nos retiramos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemo-nos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha, e chegamos a um daqueles lugares, e passemos a noite a Gibeá, ou em Ramá. Passaram-se, pois, adiante, e caminharam, e o sol lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retirando-se para lá, para entrarem e passar ali a noite em Gibeá, e entrando-se ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era esse homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse ao velho: para onde vais e de onde vens? E ele disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que a palha e o pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço, e quem vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta.
Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu encargo. Tão somente não passes a noite na praça. Trouxe a sua casa e deu pastos aos jumentos, e levando-se aos pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que o homem daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, começaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que conheçamos. E o homem, o senhor da casa, saiu e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhantes ao mal. Já que este homem entrou na minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha, virgem e concubina dele, tirarei para fora. Humilhareis ela e fazeis dela o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor. E ficou ali até se fazer claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E disse-lhe: levantar-te e vamo-nos. Porém não respondeu. Então pô-lo sobre o jumento. E levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via, dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai. Versículo 20. Capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se ajuntou como se fosse só um homem, desde Dan até Berseba, como também na terra de Gileade, ao senhor de Mispa. E a dos cantos de todo o povo se apresentaram em todas as tribos de Israel, na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, e arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu essa maldade? Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram a matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fiz ela em pedaços, e enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto fizeram tal feito em loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, daqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós aira a sua tenda, nenhum de nós retirará a sua casa. Porém isto é o que faremos em Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000 e 1000 de 10.000, para tomarem mantimento para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel.
Assim, juntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens para todas as tribos de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e tiremos Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem e a pelejar contra os filhos de Israel. E contrataram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades e 26.000 homens que arrancavam a espada, e afora os moradores de Gibeá, que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, e quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantavam-se os filhos de Israel e subiram a Betel. E perguntaram a Deus, e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá será o primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e ordenaram os homens de Israel contra eles peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo dos homens de Israel, tornaram a ordenar a peleja no lugar onde o primeiro dia tinha sido ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, eles saíram ao encontro fora de Gibeá. E derribaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que arrancavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram. Estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, oferecendo holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor, e dizendo: e os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca de concerto de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na sua mão. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, e subiram aos filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes pelo caminho, um dos quais sobe para Betel, e outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como antes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então
todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engraveceu. Porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjaminitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu Gibeá. E a emboscada arremeteu contra ela e feriu a fio de espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era: fazeram levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja. E já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30.000 homens, atravessando-os, porque diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim, ao olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim passaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os dias das cidades os desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e os seguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascer do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ali deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que arrancavam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. E também todas as cidades quanto se achavam puseram a fogo. Sim. A Ana tá aí? 19h20, né? O 21, deixa eu ver até como que vai aqui. Vou fazer o 21, é só uma folha. Continua. Meu Deus, é ruim assim se interpretar, né? Eu acho difícil. Você interpreta, né? Você só vai lendo, né? E a Bíblia você tem que ir interpretandinho ela, né? Pra ficar fazendo sentido, né? A conversa. Porque acho que é nessa tradução que ela tem algumas palavras que elas são mais difíceis de ser falada. Se você pegar na tradução de hoje, o texto discorre bem mais fácil, no caso da leitura, né? Nesse sentido, né? Livro de Juízes,
Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 1. Ora, tinham jurado os homens de Israel a Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjaminitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até tarde diante de Deus. E levantaram sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falta uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou, e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande ajuntamento acerca de que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado ao Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. E disseram: ah, alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor de Mispa? Eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao arraial e à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide ao fio da espada e ferir aos moradores de Jabes Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: todo varão e toda mulher que se houver deitado com o homem, totalmente destruíres. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, nem deitando-se com o varão, e as trouxeram ao arraial de Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo que voltaram os benjaminitas, deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes e Gileade, porém essas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha falado a abertura nas tribos de Israel. Tinha feito a abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciões do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram-se mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhe podermos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der uma mulher dos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto, que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis ali saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Sai vós das vinhas e arrebatai cada uma sua mulher das filhas de Siló, e ide vós à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais, os seus irmãos, vieram a litigiar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não estavam puras,
não la deste vós, para que agora ficasses culpado. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebatadas foram, dos ranchos que dançavam. E foram-se, e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram, e então dali, cada um para sua tribo e para sua geração. E saíram dali, cada um para sua herança. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.